Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast e hoje com o nosso colega advogado na área do direito desportivo empresarial, Dr. Paulo Sérgio Fius. Dr. Paulo Sérgio Fius, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Obrigado, Thomas. É sempre um prazer estar com você e estar aqui nesse projeto do Contrato Social é uma honra para mim. Professor Paulo, a gente conhece já do seu currículo. Eu sei que você coordena o núcleo de direito desportivo da PUC São Paulo. E o que significa, professor, coordenar um curso tão importante para a área acadêmica no Brasil? Ou seja, a gente tem vários cursos, mas o que você lidera e tem um significado muito importante para os acadêmicos e profissionais na área do direito desportivo, você está fomentando cada vez mais as teses, né? Seja o TCC do mestrado e teses também de doutorado. Como é que você vê essa evolução do direito desportivo no Brasil, inclusive liderado por você na academia? Muito bem. Foi um desafio que foi me passado mais ou menos em 2010, 2009, assim, a data exata assim, eu já não lembro mais, mas foi um desafio dado pelo nosso querido e finado ministro Pedro Paulo Teixeira Manos, que de certa forma dirigia a Faculdade de Direito da PUC e tendo em vista que ele sabia a minha atuação como advogado e na área do futebol, e sendo professor da PUC não exatamente nessa área, então nós desenvolvemos na graduação disciplinas efetivamente que contemplavam os desejos dos alunos de ter uma noção de direito desportivo. Isso também se aprimorou efetivamente para a pós-graduação, aonde foi criado então o núcleo de direito esportivo, e já com alunos efetivamente no mestrado e doutorado. Então, na verdade, foi um avanço, porque na verdade nós tivemos aí na PUC o primeiro núcleo de direito esportivo, talvez das Américas. Especificamente. Não que tenham sido as primeiras teses ou primeiras dissertações de mestrado, efetivamente, mas como núcleo de direito esportivo, como centro de ciência de direito esportivo, foi o primeiro, efetivamente, e pelo que me consta ainda no Brasil, é o único que existe, efetivamente, como núcleo de direito esportivo. Professor Paulo, conte para os nossos telespectadores como é que foi a sua trajetória, os seus perrengues aí no início da sua carreira jurídica, e como é o que te motivou a ingressar nessa atuação do direito desportivo? Bom, enfim, quando eu era aluno da Faculdade de Direito, no ano de 1992, eu presidi a Associação Atlética Acadêmica 22 de Agosto, e por conta disso você acabava se envolvendo em questões jurídico-administrativas de relações efetivamente ligadas ao esporte universitário. Uhum. E isso me fez, efetivamente, adentrar um pouco, na época, a Federação Universitária Paulista de Esportes e, de certa forma, entender um pouco mais. Aí o destino acabou me levando, efetivamente, a participar, depois de algum tempo, do Tribunal de Justiça Desportiva na Federação Paulista de Futebol, e lá eu fiquei no TJD por mais ou menos uns 8 anos, efetivamente atuando. Depois fui para a diretoria jurídica da Federação Paulista de Futebol, fiquei lá por praticamente 10 anos e depois já estava efetivamente consolidado aí a minha ida efetivamente para o direito esportivo, pelo menos na prática. Precisava isso aí virar efetivamente ponto acadêmico. Essa relação veio, efetivamente, eu tinha, além desse, no ponto de vista acadêmico, a minha área de estudo era as relações de consumo. Uhum. Então, meu mestrado, meu doutorado foram todos na área de relação de consumo. Então, eu acabei conseguindo unir, de certa forma, as duas relações e transformar isso no ponto de vista acadêmico. Recentemente tive por 4 anos no STJD do futebol, no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, e
Enfim, hoje atuo na área como advogado, como consultor e como professor. Professor Paulo, conte para quem, aqui a gente tem telespectadores aqui, são jovens advogados, pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho. O que o STJD faz e quais foram os seus desafios liderando, julgando esses casos no STJD? A justiça desportiva, ela acaba tendo aí um espaço constitucional onde ela julga os casos de disciplina e regulamento. E aí ela é uma exceção do direito de ação. Então, aquilo que nós aprendemos na faculdade, que todos temos o direito de socorrer do Poder Judiciário quando temos aí uma ameaça ou uma lesão, a exceção dessa regra é exatamente a justiça desportiva. O judiciário brasileiro só pode se manifestar quando esgotadas as instâncias da justiça desportiva. Então, o STJD do futebol, ele vem julgar todos os casos de disciplina do futebol em última instância. Então, ele julga os casos dos campeonatos nacionais em primeira instância e o pleno julga em última instância. Os tribunais de justiça desportiva regionais, eles julgam os campeonatos estaduais, mas o pleno do STJD é que julga em última instância. Então, ele acaba trazendo uma jurisprudência de uma proteção de uma integridade. Por exemplo, nos 4 anos que nós tivemos lá, nós julgamos casos de racismo, de xingamentos, casos de xenofobia e casos que foram também assim, delicados, que atingiram a integridade desportiva, especialmente aí a manipulação de resultados e tudo mais. Os principais casos de manipulação de resultados no Brasil foram julgados no pleno do ano. E professor, quais são as punições aí? Então, tivemos diversos título de exemplo, né? Então, tivemos diversos tipos de punição, dependendo da característica. O Brasil não trabalha efetivamente com banimento, né? O Brasil trabalha com uma eliminação, o que significa dizer que depois a pessoa pode, decorrido 2 anos da sua eliminação, ela pode pedir o seu reingresso e é revisto novamente quais são os atos da pessoa efetivamente. Mas nós tivemos aí casos que foram de eliminação, de jogadores que foram eliminados. Nós tivemos casos de suspensão de jogadores por um prazo a mais de quase 2 anos e jogadores de um caso de 1 ano. Multas elevadíssimas nos casos de xingamento de torcida, xenofobia, situações onde clubes perderam o mando de campo por conta dos atos da torcida. Então, tivemos aí situações bastante rígidas no sentido de tentar conter a integridade da competição. Não cabe mais hoje a defesa, ou então a simples alegação falando o seguinte: olha, o calor das emoções, a pessoa vai para o estádio de futebol e lá pode tudo, lá eu posso xingar todo mundo, lá eu posso fazer o que quiser. Às vezes vem algum discurso: o país está muito chato, ninguém pode falar mais nada. Veja, é chato porque não é você que está sendo ofendido. Porque o dia que a pessoa for a ofendida de uma comoção nacional, sim, a pessoa não vai se achar que isso realmente é chato. Então, cabia efetivamente ao STJD tentar segurar, não resolver totalmente, mas de certa forma impor um limite para o que os clubes. Você fala assim: mas como é que o clube contém um torcedor? Veja, ele vai conter o torcedor exatamente com a educação que ele vai ter que dar para o seu torcedor. Ele vai ter que impor para o torcedor a questão efetiva da sua responsabilidade. E essa imposição seria para o clube? Sim. Na justiça desportiva, o alvo é o clube. Agora, o clube pode mover uma ação na justiça por danos materiais e morais por quem lhe causou dano. Então, se um determinado grupo de torcedores causaram um dano para o clube e o clube ficou sem mando de campo, você pega o mando de pena. Veja, a perda de mando de campo, além da pena ser desportiva, do time jogar sem sua torcida, ela também impõe uma pena pecuniária. Você pega os ingressos, né? Você pega o Morumbi, por exemplo, cabe 70 mil pessoas. Você tira o mando de campo, por exemplo, do São Paulo, ele fica sem a torcida
e sem o valor. Ingresso. Então, se um determinado grupo de torcida, uma determinada torcida organizada, ou um determinado grupo de torcedores, ou um torcedor, eles causaram dano, nada impede do clube ingressar com uma ação contra esse torcedor, contra esse grupo, contra essa torcida, para buscar aí a perda que eles tiveram. Professor Paulo, como é que você enxerga agora essa evolução no direito desportivo? Temos algumas legislações importantes, a Sociedade Anônima de Futebol. Como é que você vê a aplicação da SAF nos grandes clubes de futebol brasileiro? Veja, o futebol brasileiro, ele acompanha aquilo que acontece no mundo. Nós tivemos aí um determinado momento, numa determinação da FIFA, uma impossibilidade das pessoas serem sócias dos clubes de futebol naquilo que chamamos de direitos econômicos dos atletas. O que significa? Aquilo que o atleta podia representar de negócio para o clube. Então a FIFA proibiu isso aí. Uhum. Então a forma que os clubes que são sem fins lucrativos no mundo encontraram de ter investidores era exatamente eles se tornarem empresa, então, na distribuição de lucro. Então, o que acontece? Qual a diferença de um clube para uma empresa? Se ambos disputam, a diferença entre eles vem exatamente na distribuição do lucro. Um clube de futebol sem fins lucrativos, ele não pode distribuir lucro. Ele vai aplicar o resultado positivo que ele venha a ter no próprio projeto. Quanto que uma empresa, ela distribui lucro. Caso Sim. ela tenha lucro, ela vai distribuir lucro, vai fazer com o que bem entende. A evolução, então, mundial foi a constituição, efetivamente, na formatação de sociedades por ações. Uhum. Isso acompanhou na Europa, Inglaterra, o maior case de sucesso, os Estados Unidos já é uma forma diferenciada de empresarial, mas é um modelo bem específico americano. Mas a gente seguindo o modelo europeu, os países europeus como Espanha, Portugal, Itália, eles começaram então a trazer essa possibilidade. Então o Brasil, numa iniciativa efetivamente do senador Rodrigo Pacheco, na época senador não era presidente do Senado, ele veio então com a proposta de ter uma sociedade anônima de futebol que teria alguns benefícios. Qual o benefício? O benefício tributário. Então, de um deferimento dos impostos, né? De uma alíquota tributária menor do que uma empresa. Então, hoje, uma SAF do futebol, ela paga menos imposto do que uma sociedade anônima, por exemplo, que cuida de hospital. Entendi. Então, tipo assim, a lei da SAF, então, ela trouxe esse benefício. E aí outras obrigações. Então, essa questão veio para os clubes como uma forma de trazer novos investimentos e se aproximar da carga de tributo que os clubes pagavam. Muito embora os clubes são associações sem fins lucrativos, agremiações, as agremiações, eles têm os encargos sociais que eles pagam, que chegam em torno de 5%, que é efetivamente o que as SAFs também acabam pagando, então de uma forma mais ou menos isonômica. Essa questão faz com que os clubes reestruturassem seus passivos e, de certa forma, pudessem trazer novos investimentos, uma nova filosofia de gestão para o futebol, sair um pouquinho dessa questão da paixão e efetivamente uma questão empresarial. Muito embora o futebol é alimentado e vivenciado por uma paixão mundial, a gestão talvez tenha que saber explorar a paixão e conter os excessos da paixão, as coisas ruins da paixão dentro da gestão. E tem uma questão até mais econômica também, né? Porque o futebol traz turismo, traz muita coisa, né, professor? Que o Brasil poderia explorar melhor. Poderia explorar muito mais, muito mais. Professor Paulo, a gente tem aqui um bloco especial que aí eu faço uma pergunta sobre algum livro que você quisesse indicar para os nossos telespectadores, um livro, um documentário, um filme, e aí você responderia isso no nosso segundo bloco. Tá bom. Então já fica aí essa pergunta, e eu vou pedir para a nossa produção soltar a vinheta. Retornando ao nosso programa Contrato Social, e hoje com o nosso convidado especial, Dr. Paulo Sérgio Feus,
Professor Paulo, quais são os livros, pode indicar um ou dois, ou um documentário, um livro para os nossos telespectadores? Vamos lá. Eu vou falar para vocês, eu vou partir para um filme. Tem um filme que eu gosto muito, que eu acho que é um exemplo de vida e tem muito a ver com o esporte. Ele chama Invictus. Eu já vi, assisti muito bom. E esse filme Invictus, ele traz uma história de um dos maiores líderes mundiais que eu sou admirador, que é o Mandela. Sim. Então eu acho que lá ele traz a importância, ele consegue trazer a importância do esporte para uma nação, o que significa o esporte para uma nação. Sim. E como um político efetivamente deve gerir, deve efetivamente ser imparcial dentro das suas medidas, por mais que aquilo não atinja aquela sua vontade pessoal. Ali a luta efetivamente era contra o apartheid, efetivamente, e de certa forma o que se esperava dele era um governo tirano, revoltado contra a população que ali governava, e na verdade ele tentou, através do esporte, pacificar efetivamente a África do Sul. Eu recomendo aí que todos assistam esse filme, acho que conseguem entender o que é efetivamente a força do esporte para a sociedade. Eu acho que se a gente for partir para livros, tem tanto livro bom assim que a gente acaba trazendo aí como educativo e de certa forma como de eu acho que talvez, se for para a área do direito desportivo, o direito desportivo ainda não tem grandes obras assim de manuais, tal, mas tem muitos artigos, tem muitos diria assim, alguns livros específicos que vão trazendo. Mas se for relacionado ao atleta, ao jogador de futebol, eu recomendo o livro do ministro Sérgio Pinto Martins, que fala sobre contratos de trabalho no futebol. É um livro bastante interessante, bastante didático, no sentido de trazer aquilo que a sociedade gostaria de estar lendo. Documentários, eu acho que hoje nós temos bastante no esporte. Tem um documentário que eu estou acabando de assistir, que fala do Ayrton Senna, que está no Netflix, que é bastante interessante, que mostra um dos nossos heróis nacionais, né, ligados ao esporte. E tem também o seu livro, né, professor Paulo? O livro em homenagem... Tem também um livro em homenagem à sua atuação na PUC São Paulo. Pois mas isso daí eu deixo para os amigos indicarem. E que está disponível também na Livraria De Plácido do Conjunto Nacional. Aliás, a Livraria De Plácido, eu recomendo a livraria e a editora de Plácido como uma referência hoje na área jurídica. Livros de altíssima qualidade. Os livros do meu entrevistador também aqui, que fala sobre compliance. Também recomendo aí a leitura a todos. Professor Paulo, um tema que hoje a gente está ouvindo, a gente vê a propaganda, a gente liga a TV, vê a questão dos bets, né? Como é que você faz a avaliação dos bets no Brasil e essa nova regulamentação que está sendo colocada para a população brasileira? Primeiro, a bet existe independentemente da regulamentação. Sim. Tudo que aconteceu até 31 de dezembro de 2024, aconteceu de forma sem regulamentação, tudo feito fora do Brasil e que nós tivemos acesso através do sistema da internet. Então, o sistema da globalização então as pessoas que jogavam antes de 31 de dezembro de 2024 jogavam fora do Brasil. A regulamentação ela se deu necessária. Por quê? Porque, de certa forma, é uma tendência mundial. As bets já atuavam efetivamente no mercado nacional dessa forma que eu falei para vocês. E nós tínhamos uma lei já aprovada desde 2018 que autorizava as bets nós temos apostas esportivas. Essa lei dependia de uma regulamentação. E isso não foi feito no governo. Isso foi no final do governo Temer, no governo Bolsonaro não foi regulamentado, e no início do governo Lula, o Haddad efetivamente prometeu a regulamentação, demorou um pouquinho, mas de certa forma trouxe uma regulamentação legal.
muito se questiona, existe hoje 3 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Teve até uma audiência pública, eu participei pela Academia Nacional de Direito Esportivo numa audiência pública. Mas, de certa forma, existe muita crítica às apostas, que realmente elas podem trazer malefício, mas esses malefícios já acontecem, independentemente da regulamentação. E é através da regulamentação que eu vou conseguir controlar. Não tem como, efetivamente, eu controlar algo que já existe se eu não regulamentar. E eu acho que a regulamentação é positiva, porque nós vamos conseguir saber quem joga, quanto joga, de que forma que joga. Então, veja, a gente se ouviu muito no ano passado, o pessoal usa o Bolsa Família para jogar, o pessoal usa isso, usa aquilo. Veja, a pessoa poderia ter usado o Bolsa Família para ir no cinema, estaria certo? Também não estaria. Eu poderia ter usado o Bolsa Família para beber, estaria certo? Também não estaria. Então, a grande questão não está nas apostas, e sim na pessoa que recebe Bolsa Família saber para que ela recebe aquela verba. E se ela está usando indevidamente, ela tem que ser punida. E, professor, você acha que essa regulamentação está completa ou falta alguma coisa nessa regulamentação? É difícil falar de que está completa ou não está completa. Na verdade, eu acho que ela veio hoje para mostrar um sinal de regulamentação. Aparentemente, me parece que foram estudados aí alguns casos no mundo e essa regulamentação está vindo de forma. Ela está vindo por portarias, e isso é bom e ruim. É bom porque ela é mais ágil do que uma lei, e é ruim porque ela também pode ser revogada e alterada a qualquer momento, o que, de certa forma, traria uma insegurança jurídica. A grande questão é que hoje existe um mercado de empresas que estão gerindo no Brasil e que vão gerar tributos de grande monta, que possivelmente o Estado vai também ter benesses que até então não tinha. Então, assim, do ponto de vista daquilo que eu estudo, assim, daquilo que eu entendo mais, para a integridade da competição. Para a integridade da competição, é essencial que o mercado esteja regulado, porque eu consigo saber se o atleta jogou, se o atleta não jogou, de que forma. Então, eu consigo ter uma forma de controlar efetivamente se a minha competição está sendo abalada ou não. Sim. Por uma ganância efetivamente. E por números, né? Por dados. Por dados, não só técnicos, mas também por dados reais de informações que a gente passa a ter de quem efetivamente está jogando ou não está jogando. Professor Paulo, na sua experiência acadêmica, jurídica, profissional, como é que você vê a questão das novas tecnologias voltadas para o direito, especialmente no direito esportivo? Você acha que a inteligência artificial também vai impactar diretamente no direito desportivo? Eu acho que a inteligência artificial já impacta em tudo hoje na nossa vida. Eu acho que aquele que não entender isso, efetivamente, não vai ficar cego, com todo o perdão da palavra. Na verdade, você tem hoje toda uma inteligência artificial a seu favor em tudo. Se você pegar o telefone, já nas redes sociais, ele já tem ali no WhatsApp, ele já tem ali um íconezinho de pesquisa, que você pode fazer pesquisa, quer dizer, naquelas relações mais triviais que a gente faz. Para o direito desportivo, em especial, ele traz uma busca de uma ciência de trazer informações efetivamente de forma muito mais rápida daquilo que acontece no cenário mundial para aquilo que a gente estuda. No esporte, acredito eu que a inteligência artificial ela também vai trazer mecanismos efetivamente de verificações de relações que vão trazer benefícios. Veja, até uns anos atrás, a gente discutia se era impedimento ou não. Hoje não discutiu se o VAR acertou ou não. É verdade. Mas veja, se você comparar o número de acertos e erros do VAR com o que era antes, é muito menor. E se você pegar o que for ser a nova tecnologia, possivelmente com inteligência artificial, que vai acabar ingressando também efetivamente no esporte, isso tende a melhorar. E vão surgir outros problemas. O problema é sempre que surge um problema novo. Então, esse é o fato. Mas eu acho que a inteligência artificial, ela, de certa forma, nós já convivemos com ela. Então, nós só temos que aceitar e sabermos utilizar de forma salutar para a nossa vida.
Por exemplo, hoje existe uma lei que proíbe o uso de celulares em escola. Sim, essa nova lei, né? Não tem a ver com o nosso podcast, né? Mas se você parar para pensar, será que essa lei é boa? É razoável? Não me parece. Eu vou tirar da criança a tecnologia. Aliás, eu deveria ensinar para a criança nas escolas uma ferramenta, né? o uso da ferramenta. E eu tô excluindo isso. E, de certa forma, talvez isso possa trazer um problema maior. Por quê? Porque, na verdade, hoje as escolas vão ter que se aparelhar novamente para poder receber a demanda dos pais dos alunos. Porque, antigamente, na época que eu estudei, você é mais novo, mas na época que eu estudei, se a minha mãe quisesse falar na escola, ela tinha que ligar na escola, a escola ia chamar, avisar na sala de aula, ia vir um papelzinho, olha, você vai na sala da diretora para ligar para sua mãe, que é um fato. Eu acho que até na minha época, professor, não tinha, a gente não usava celular na escola. Então, veja, hoje, você que tem filhos pequenos, né? Você passa a mensagem, não sei se seus filhos já usam o celular. O Arthur tem um celular, mas a Ana também não quer que ele fique usando. Não quer que ele então, mas veja, mas se a Ana precisar falar alguma coisa, saber dele, onde ele está, manda pra ele. Ela tem o localizador dele, ela consegue saber onde ele está. Então, veja, eu acho que, na verdade, o que as escolas tinham que fazer, a meu sentir, era saber fazer com que as crianças educar. E, na verdade, toda vez que a gente corta algo, nós estamos perdendo a oportunidade de educar. Professor, tem um tema que antes da gente terminar, eu queria fazer a pergunta para você. Como é que você vê essa questão da manipulação de resultado e como é que você trataria esse tema para os clubes formadores? Vamos lá. Primeiro, esse tema de manipulação, a manipulação é algo destrutivo. Ela destrói efetivamente a integridade da competição. Por quê? Porque a competição, o gostoso da competição é a incerteza. Sim, é um jogo. Eu saber se eu vou ganhar ou perder. Né? Toda vez que eu vou para alguma coisa e eu sei já o resultado, eu perdi a emoção, eu perdi a vontade. Então, para o atleta, isso é péssimo. Quer dizer, a vontade, o crescimento do atleta, isso é prejudicial. Para os investimentos é ruim. Para os clubes formadores, então, a responsabilidade é muito maior. Porque, na verdade, usando um paralelo com a história do celular, uma das obrigações do clube formador é educar. E, de certa forma, educar a pessoa para ser cidadão. Hoje, os atletas nossos, a sua grande maioria, por um problema legal, que a nossa lei de educação não acompanha a lei de esporte ou vice-versa, a nossa lei de esporte não acompanha a lei de educação, muito embora existe o direito o desporto educacional, que está num limbo, o atleta hoje, ele, de certa forma, aqueles que ficam para ir para um caminho já, para uma profissionalização, a maioria deles vem de pessoas que não têm oportunidades reais de educação para áreas conservadoras. Entendi. Então, o que significa dizer? Esse jovem está lá e você tem numa base de um clube 200 jovens. Quantos jovens vão ser aproveitados no final do dia? Como um atleta de alto rendimento. Se você fizer uma conta, você vai ver que você vai ter no máximo aí coisa de 4%, 5%, 6%, 10% quando o projeto é muito bom. E o restante? O restante vai voltar para o mercado. Então o clube formador ele tem a obrigação de apontar isso para o jovem. Uhum. Quer dizer, porque o fato dele disputar, vou brincar com você, disputar uma Copa São Paulo, e mesmo que ele vá bem, não significa que ele vai ser contratado por um clube. E aí é a expectativa. Então, eu acho que existem alguns projetos muito interessantes. O projeto de vocês lá no Ibrachina, eu acho que hoje é um dos projetos mais vitoriosos que nós temos de clube formador, porque é um investimento sério. Né? E fazer na manipulação, isso pode destruir a vida do jovem. Então, vocês eu conheço, fazem educação, o jovem ele participa de palestras, participa de eventos. Convidamos o ministro Caputo para ministrar aula. Vai falar lá um pouquinho com eles, né? Então, eu acho o seguinte, o jovem está ali ouvindo. E toda vez que ele está ali ouvindo, por mais que a gente fala, pô, será que ele vai prestar atenção?
alguma coisa ele guardou. Eu acho, professor, que todas as ações que são feitas, palestras, Expo Cobb, a participação desses jovens em eventos culturais, eu acho que isso ajuda muito, né? Num primeiro momento você olha, é a visita dos atletas do Ibrachina, mas no final, ao longo do ano, você vê que impacta muito a formação dos alunos. Exatamente. Porque ali quem não fosse jogador de futebol vai ter outra profissão e vai ter aprendeu a ser homem, aprendeu a crescer, aprendeu a ter responsabilidade. Mas, em especial, para aqueles que forem se dedicar à vida profissional, um caminho errado, um desvio errado numa concepção de manipulação vai levar, um problema para a carreira dele. Vai acabar a carreira dele. Professor, mais a última pergunta qual que é o seu conselho agora para o jovem advogado que quer entrar no direito desportivo? O que ele precisa focar, o que ele precisa estudar, quais são as suas habilidades, o hard skill, o soft skill. O que você daria de dicas para o jovem advogado na área do direito desportivo? Thomas, graças a Deus, hoje os jovens têm mais possibilidades do que quando eu estudei direito. Na minha época, eu tive que aprender o direito esportivo na marra, sozinho. Não tínhamos cursos. Hoje nós temos diversos cursos de direito esportivo. Hoje algumas faculdades de ponta já têm disciplina, efetivamente, no mínimo optativa, que vai falar de direito esportivo. Hoje você tem cursos de extensão, hoje você tem congressos, você tem simpósios. Então, aquele jovem advogado que gosta, veja, eu separo muito isso, porque na PUC temos lá o grupo de estudos, e às vezes os alunos chegam ao grupo de estudos, eu falo sempre para eles, olha, deixem claro que aqui nós vamos estudar o direito desportivo, nós não vamos falar de futebol. Falar de futebol, vamos falar. Mas não é o assunto aqui, a temática não é, olha, quem tem que ser escalado, escalar time, palpitar quem tem que ser o técnico da seleção brasileira, quem tem que ser convocado. Isso naturalmente é conversado em qualquer lugar e também no grupo de estudos. Mas nós vamos estudar legislação. Então, o jovem que gosta, ele vai acabar participando desses grupos de estudos, ele vai acabar participando de congressos, de simpósios. Por quê? Porque é lá que vai dar as oportunidades. Vocês mesmo, o Ibrachina já contratou gente que conheceu um grupo de estudos da PUC, que tive participação em congresso. É normal, você vê o jovem, ele se destaca. Eu acho que hoje é imprescindível, acho que não só para o direito esportivo, mas para todo o direito. Na minha época era um luxo, não era essencial. Mas hoje o jovem tem que saber falar inglês, não tem jeito, no mínimo. Né? E talvez até outras línguas aí é importante. Por quê? Porque eu tenho ali relações com outros países internacionais. Cada vez mais, e né, cada professor? vez mais. E me obriga efetivamente a ter aí essas relações diversas. Pessoal, queria agradecer a participação de vocês até esse presente momento e também aqui fazer a entrega para o professor Paulo das nossas revistas Contrato Social. Já são 3 edições, professor Paulo. E também aqui temos um brinde, dessa vez aqui entregando um brinde. Muito obrigado. Que é a nossa caneca do Contrato Social. Opa, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, e... quero agradecer a presença de vocês até esse presente momento e também aqui fazer um agradecimento especial para o professor Paulo Fios. A minha caneca aqui, ó, Contrato Social. É isso aí, professor. É para minha coleção pessoal. E agradecer pela belíssima exposição, professor, para explicar aqui assuntos importantes na área do direito desportivo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, estou sempre à disposição de vocês.